Quantas mensagens você recebe por dia falando Maia, minha máquina tá travando, o que eu faço? Não sei o que lá, tenho que trocar o quê, botar o quê? Acho que essa é uma constante, cara. Acho que essa é uma mensagem diária, assim. Parece, tipo, aquela minha tia mandando mensagem de bom dia no grupo. Né? É tão certo como isso. Todo dia alguém fala, minha máquina tá travando, não consigo dar play, o que tá acontecendo? A rede tá ruim, já culpa o servidor, é aquela maravilha, né? O servidor tá ruim. Enfim, então hoje a gente trouxe aqui nesse vídeo para falar sobre esse assunto que são os travamentos, os gargalos, né? O que é isso? Como que a gente identifica esses gargalos? Como a gente consegue prevenir eles e saber se tá na hora de trocar uma máquina, um componente, troca a máquina inteira? Que vale mais a pena, né? Tem que ver, né? Tem que avaliar. Vai que a máquina tem que nascer de novo, né? Então, vamos falar sobre isso hoje. Então vamos lá, senhor Maia, o que é a máquina gargalar? Esse termo que a galera adora usar aí. Tipo, minha máquina tá gargalando. O que é a máquina estar gargalando? Na verdade, como esses vídeos são roteirizados, a gente tem que respeitar um roteiro. Eu acabei de pensar uma analogia muito idiota. Tipo, você tá lavando a louça e aí vai sair mais água, vai passar mais água do que o cano aguenta, o cano volta a água, né? Então, sei lá, é basicamente isso. É quando você estressa um componente, uma parte da máquina, seja o processador, que é a CPU, a GPU, a placa de vídeo, né? Ou o SSD, os HDs, ou a rede, você estressa isso a um ponto que ele não consegue mais entregar. Que ele não aguenta. Né? Exato. E hoje a gente tem formatos aí que exigem muito de CPU, formatos que exigem muito de GPU e formatos que exigem muito de HD também, né? Então de throughput, basicamente, principalmente os formatos RAW, né? Então... Red. Red, eu sou fã. Patrocina nós, Red. Porque eu sou fã demais. Pega um ARRAW pede 300 megabytes por segundo. A Red num 8K... 120 mega. É impressionante, eu te amo, Red. Começando do começo, falando de um gargalo principalmente de CPU, eu acho que é um dos gargalos mais comuns que a gente enfrenta hoje, então a gente não tá na época de vacas gordas, época de máquinas muito novas, e pega um formato parrudo como um XAVC. Bota no processador um pouquinho mais antigo, não vai entregar, não vai ter a tecnologia para lidar com isso daí, aí processador que tá te travando, né? Às vezes você tem memória, o HD tá tranquilão, mas o processador que tá ali freando o seu desempenho, vamos dizer assim. Exatamente, principalmente quem estava acostumado a fazer multicam, por exemplo, num XDK HD50, parte por um XAVC já é outra pegada, não é nem questão de throughput, não é nem questão de HD, então de transferência de arquivo, é realmente questão de descompressão desse formato, então é CPU. Quem faz isso é a CPU. Então a gente tem ali um problema de um gargalo, uma limitação de CPU. E a memória RAM, né? Lembrando aqui, tem um videozinho aqui em algum canto aí do saudoso vídeo que a gente fez sobre como montar uma máquina, o que é uma máquina, como funciona. Acho que foi o primeiro. O primeiro? Foi o primeiro. Foi no escritório antigo, nosso cenário antigo. Lembrando aquele ali, se tiver dúvida, tem ali o link. O processador é você. Então, se você tiver uma alimentação, você tem que trocar você, né? Tira você da sala, bota uma pessoa mais jovem, mais ativa, alguma coisa assim. Indo para a memória RAM é a mesa, né? Então, pensando nisso daí, se você encher sua mesa de coisas, você vai acabar se perdendo ali, tal, e isso que vai gerar o seu gargalo. Exatamente. E ali, como um exemplo no Windows ou no Mac, a gente vai fazer mais vídeos sobre isso, né? A gente vai enriquecer mais esse assunto, porque é um assunto recorrente. O Windows, normalmente, você carrega ali 2,5 GB de RAM, então você tem menos memória que isso, você já tá errado, né? Só de ligar o computador, 2,5 GB de RAM. Já foi, né? Já foi. Então, hoje a gente recomenda mínimo de 16, né? A gente não trabalha mais com mínimo de 8, então mínimo de 16. O Windows carrega de início 2,5 GB de RAM e o Mac 5,5 GB ali no Mojave, o penúltimo sistema operacional, 5,5 GB só de ligar o Mac. Então, de início você já tem que ter um pouco de RAM. Então, se você chegar num limite onde a tua memória RAM, uns 6 GB de RAM, sei lá, já está muito próximo daquilo que o sistema operacional usa, vai ter problema, vai ter o gargalo de memória. Acho que esse é o menos recorrente. Se você usar Chrome, aí é outra história, né? Você abriu 3 abinhas ali. Muitas abas, né? Assim, se você é um colecionador de abas como eu. Bom, o gargalo de HD, né? Ou gargalo de armazenamento de storage. Então, partindo do princípio que a sua máquina já tem um SSD de sistema, é o básico inicial, um Kingston de 120 GB ali, um A400 é baratinho, então
troca por um SSD o seu sistema para subir a máquina rápido e o sistema tá mais solto ali, mais leve juntamente com a memória. Mas quando a gente fala em mídia, em vídeo... vai nos HDs tradicionais. Né? Nos HDs tradicionais, porque é muito mais tamanho, muito mais material, muito mais peso. E se o seu material tem um bitrate mais alto do que o seu HD suporta, ou se a quantidade de streams que você colocar, então vou fazer um multicam de 10 câmeras e vai ser no XAVC 100. Aí você tem que fazer uma conta e entender melhor se o seu HD vai suportar ou não. Essa é a conta que a gente faz para o servidor. Eu tenho ali o meu throughput no servidor, o meu throughput no cabo de rede, dá 100. Eu tenho que saber se o meu material se encaixa nesses 100 megabytes por segundo ou não. Se eu tenho que melhorar a rede, se eu tenho que colocar um SSD, o que eu tenho que melhorar nesse caso. E a plaquinha de vídeo, né? Nossos olhinhos, que acho que hoje é o mais falado aí, que o pessoal mais fica aí fazendo teste de GPU X contra GPU Y e por aí vai também. Hoje, ainda mais nos sistemas, nos programas mais novos que têm usado mais essa tecnologia de jogar processamento para a placa de vídeo, a gente sente que dá diferença, né? Você ter uma plaquinha de entrada, você ter uma plaquinha topo de linha, faz uma bela diferença. Exatamente, as coisas têm que andar um pouco juntas, assim. Também não adianta você pegar na sua máquina, no seu Intel Core 2 Duo e querer colocar uma 2080 Ti da NVIDIA, porque o gargalo vai estar em outro lugar. Então, eu sei que é difícil, não é um negócio simples, né? Então, as coisas têm que andar juntos. A gente vai fazer... que é um sistema, né? Exatamente, é um conjunto de coisas, exatamente. Não adianta você ter um processador lento e uma placa de vídeo rápida, ou um processador rápido e uma placa de vídeo lenta. As coisas têm que meio que andar junto, né? A gente vai fazer alguns testes com Windows e com Mac, que, pasmem, né, dá diferença também. Então, a mesma máquina fazendo a mesma coisa, a gente tem sim diferença, né? Então, a gente vai demonstrar isso logo mais. E GPU hoje serve, por exemplo, para RAID, né, para fazer o debayering, né, a descompressão dos arquivos, para tocar, para dar playback nesses arquivos, é GPU based bastante, né, principalmente falando de DaVinci Resolve. E agora o Blackmagic Raw, tem até a ferramenta de speed test do Blackmagic Raw, da Blackmagic, que é bem legal para você testar a sua máquina e ver a capacidade dela de playback, de processamento desses arquivos. É isso aí, então essa foi a maneira que a gente tentou trazer para a gente falar um pouco mais sobre gargalos. A gente vai nas próximas semanas aí destrinchar mais o assunto, fazer exercícios ali práticos para a gente conseguir identificar os gargalos. É isso aí. Então, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, sinetinha, e clica na setinha torta lá, né? Do compartilhar para você mandar aí pros seus amigos, seus colegas, seus familiares. É isso aí. Beleza? A gente se vê. Valeu. Obrigado.